Então, olha, sejam vocês todos muito bem-vindos, né, a este ciclo de estudo das obras de André Luiz. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Libertação. É um livro que faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Nós vamos ver hoje o capítulo 8, chamado Inesperada Intercessão. Agradecendo aí ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, CEFEC, pela oportunidade de estudo e pela ajuda, né, que eu tenho recebido para continuar aprendendo, né, que é a nossa função neste planeta escola. No capítulo de hoje, nós vamos ver o que acontece com os nossos benfeitores a partir do momento em que eles têm o tão esperado encontro com Gregório. Lembrando do capítulo anterior, nós vimos que eles acordaram logo cedo e foram dar uma vista de olhos pelos arredores daquela cidade estranha e estudar um pouco mais a respeito dos ovoides. E que a entrevista com Gregório se daria nas primeiras horas da parte da tarde. Este momento chegou e eles foram recebidos numa sala muito estranha, uma sala que mais parecia um santuário antigo, iluminado por tochas. Vocês podem ver aqui ao fundo, né, uma tocha bem grande, né, uma pira aqui com fogo, e havia várias tochas espalhadas por todo o salão. Neste salão havia mais de 100 entidades que estavam por ali, para servir a Gregório. E havia também 2 cortesãos que utilizavam os incensários para espalhar, né, um incenso, né, queimavam o incenso com um cheiro que não era muito agradável, com um cheiro muito forte. E André Luiz começou a prestar atenção em Gregório, né, prestando atenção na vestimenta dele. André Luiz percebeu, né, a vestimenta vermelha, escarlate. E outra coisa que chamou a atenção de André Luiz foi esta aura de Gregório. Ele emanava uma aura escura, né? Pardo escuro, que André Luiz chama, essa aura pardo escuro, que não era muito agradável aos olhos, que feria os olhos deles. E, neste momento, Gregório fixa o olhar bastante inquiridor em Gúbio, que está à frente, né, dos 2 aprendizes. Gregório fixa o olhar em Gúbio e começou, né, a fazer um gesto com a mão direita, né, como se estivesse chamando-os para que eles se aproximassem, e para começar a tal entrevista. E André foi todo animado, né? Gúbio na frente, André Luiz todo animado atrás, ansioso por aprender. E naquele momento, Gregório faz um gesto e o salão se esvazia, né? Todos saem e André Luiz percebe naquele momento que o assunto a ser tratado ali seria um assunto bastante sério, né? Bastante grave. Bom, eles ficaram a uma certa distância, uma distância respeitosa de Gregório, não muito perto, não muito distante, e começou assim, então, a conversa. Vocês vão perceber que eu reparti esse estudo em 3, tá? Esse capítulo. Eu coloquei a primeira parte com a argumentação, uma parte com a intercessão e uma outra parte com a concessão. Na parte da argumentação, nós vamos ver a conversa entre esses 2 espíritos muito inteligentes, Gregório e Gúbio. E na parte da intercessão, nós vamos ver como Gúbio intercede em favor de Margarida. E na terceira parte, nós vamos ver a questão da concessão, que é feita por Gregório e por quais motivos que ele faz essa concessão. Muito bem. Gregório
cumprimenta Gúbio de uma forma fingida, né, uma complacência fingida, com um ar de enfado, né, de cansaço, e Gúbio, nesse instante, está bem atento às palavras de Matilde. Matilde diz a ele, né, naquela aparição dela, que ele deveria ser bastante cuidadoso com Gregório. E aí, a partir deste momento, Gregório pergunta, né, dirige a palavra a Gúbio e pergunta a ele qual foi o nome mesmo que Gúbio tinha dito a ele no primeiro encontro que eles tiveram. E Gúbio diz, foi Matilde. Aí Gregório responde, não, o que essa criatura tem de comum comigo? Né? Ele faz de conta que não se lembra, apesar de que a expressão dele indicava o contrário. E Gúbio diz para ele, bom, ela disse ter por você um carinho de mãe muito grande. E Gregório responde, carinho de mãe? Você está enganado, carinho de mãe. Eu já me separei da minha mãe há muitos séculos. E a minha mãe serve ao cordeiro, enquanto eu sirvo aos dragões. E aí é que tá. Quem serão esses dragões? Né? Porque, lendo as obras de André Luiz, a gente se depara, né, com essa informação que às vezes é inesperada para a gente. Né? Por quem são os dragões? O cordeiro a gente imagina, né, Jesus. E os dragões? Muito bem. Os dragões, André Luiz nos informa, né, no livro mesmo, ele nos informa na notinha de rodapé, que os dragões são espíritos caídos no mal desde eras primevas da criação planetária e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então, olha o que acontece. Estes dragões operam, então, ou seja, eles não estão apenas, né, nas zonas inferiores, né? Eles estão trabalhando nas zonas inferiores e eles personificam nestas zonas inferiores líderes de rebelião, de ódio, de vaidade e de egoísmo. Porém, o amor divino não exclui nenhum de seus filhos. Por isso, eu fiz questão de colocar aqui uma informação para a gente. O diamante no lodo ainda não deixa de ser diamante. Então, estes espíritos que ainda operam nas zonas inferiores da vida, né, eles são nossos irmãos. E, como tal, né, como nossos irmãos, eles vão individualmente, não será em grupo, não será, né, rapidamente de uma vez só, mas individualmente eles vão se transformando para o bem. Mas também não será de uma hora para a outra, né? Será no curso dos séculos, como acontece com a gente mesmo, não é de uma encarnação para outra que a gente vai se melhorar. Agora que essa informação aí importante, né, foi dada a respeito dos dragões, vamos ver aqui a questão das argumentações. Bom, a argumentação não é briga, certo? A argumentação é uma troca de ideias. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra maneira, e os dois juntos ali vão tentar chegar a um denominador comum, certo? Não necessariamente, talvez não seja agradável para um, mas tem que ser aceitável para os dois, o que vai a solução para essa argumentação. Então, vamos prestar atenção que não se trata de uma briga, é uma argumentação, uma discussão sem alterações, é o que a gente espera, né? E nessa argumentação,
Aí Gúbio começa, né? Depois da fala de Gregório, né? De que não se lembrava de Matilde, de desmentiu que não conhecia Matilde. Gregório começa a falar a respeito dos motivos que o levaram até ali. E ele disse, né, com grande surpresa, ah, que ele não podia, né, discutir os motivos individuais de Gregório, porque ele sabia que existe uma ordem na criação e cada espírito é um mundo diferente, que cada consciência tem a sua rota. Então ele não ia ali discutir a questão do cordeiro e dos dragões, certo? Este não era o motivo que o levou até ali. Neste momento, Gregório diz: você está criticando os dragões por acaso, que se incumbem da justiça? E Gúbio responde: quem sou eu para julgar? Eu sou apenas um servidor na escola da vida. Então, Gúbio já deixou claro: eu não estou aqui para discutir essa questão de dragões e do cordeiro. E o Gregório ainda vai insistindo naquela questão, aí a gente pode perceber o desequilíbrio desse ser, né, desse espírito. Ele vai prosseguindo dizendo que seria da conservação da terra, né, como poderia operar o amor que salva, sem a justiça que corrige, sem os grandes juízes, né, que esses dragões são conhecidos também como os grandes juízes. Ele começa a atacar os filhos do Cordeiro, dizendo que os filhos do Cordeiro poderão resgatar a muitos, no entanto, milhões de criaturas, como ele próprio, não pedem auxílio, não querem ser libertados. Então, a ideia de Gregório era que eles estivessem ali por causa dele. Né? Em princípio, a ideia dele é que Matilde os tivesse enviado ali para tentar convencê-lo a sair daquela situação. Mas não era isso, não era bem isso de que se tratava, certo? André Luiz também nos dá mais uma informação na notinha de rodapé. Ele diz assim: não podemos nos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo, idêntico, pois, a muitos homens representativos do mundo, obcecados pelos desvarios da inteligência. Então, ele não é muito diferente de muitos homens poderosos que estão encarnados aqui no nosso planeta escola, né? Ainda acreditando que a inteligência, que a ciência que contém toda a verdade, né? Que o universo nasceu de uma explosão, e assim, entre outras coisas, tentando provar, gastando milhões e milhões que poderiam estar ajudando a sanar a fome e doença em muitos países para tentar provar a origem do universo, se esquecendo, na verdade, de Deus, nosso Criador. Neste momento, o Gregório ainda continua atacando, né, dizendo para Gúbio, né, vocês ordenam, né, os grandes juízes que guardemos as portas. Então, os juízes devem guardar as portas, no dizer dele. E, por isso, eles têm servidores em todas as direções, homens e mulheres, de todas as maneiras, de todas as classes sociais, né, afastados da evolução regular, e estas pessoas, estes seres, né, eles são pessoas que vão ajudar a fazer com que a evolução de outros seres demore mais. Então, esta é a função deles, né, porque eles estão afastados do cordeiro, eles não estão interessados em evoluir, e com esse desinteresse na evolução, na iluminação, no conhecimento da verdade, eles vão também fazendo com que outras pessoas entrem nesta mesma onda vibratória, certo? Levam muitas pessoas para este caminho.
E aí Gúbio diz, se nós gastássemos, se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Então, Gúbio, somente para responder à argumentação dele, diz: se nós trabalhássemos juntos para que a evolução se desse, que a evolução acontecesse, isso não aconteceria mais rápido? Não seria melhor para todos? Né? Não haveria necessidade de tanto sofrimento. E aí, Gregório pergunta para ele: o que seria dos céus, né, se não vigiássemos os infernos? Olha a pergunta de Gregório, ainda na mesma linha de pensamento. E Gúbio responde, bastante equilibrado: ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. Bom, esse argumento de Gúbio é um argumento que deixou Gregório sem resposta, né? Deixou Gregório ali na berlinda. Como ele iria responder à mais pura e simples verdade, não é? Se todos aqueles que servem os dragões e os que servem o cordeiro fizessem isso, socorressem os miseráveis, não teria miséria. Então vamos fazer uma analogia aqui com os países ricos e os países pobres. Se todos os países mais ricos se propusessem a socorrer os países mais pobres, não haveria miséria. Se houvesse educadores nesses países mais pobres, não haveria ignorantes, não é? E aí, se não houvesse tanta ignorância, não haveria tanta guerra, porque a gente sabe que a guerra é uma coisa estúpida. Se amparássemos as pessoas que cometem algum ato delinquente, oferecendo estímulo para essa pessoa se regenerar, ao invés de punir simplesmente por punir, o crime seria varrido da face da terra. Mas o que acontece? Os países mais ricos preferem fazer o quê? Guerras, né? Preferem gastar dinheiro, né? Gastar milhões com armamentos que vão acabar sendo usados para destruir, né? E nunca para construir. Bom, com este argumento de Gúbio, Gregório fica na berlinda, já não sabe mais o que responder, e aí quando a pessoa não sabe o que responder, o que ela faz? Ela parte para a ameaça. Ela começa, como diz o meu marido, ela começa a aloprar. Então, sem mais argumentos, Gregório ameaça Gúbio. Cala-te, insolente, sabes que te posso punir? E aí Gúbio, muito equilibrado, né, concentrado, e André Luiz prestando muita atenção na concentração do seu mentor. Relembra o de Matilde. Ele diz a Gregório: declarou-nos Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas, não obstante a direção diferente que imprimiste aos passos. Por isto mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável no apelo que te dirijo. Gente, quando o Gúbio fala isso para o Gregório, ele desarma Gregório um pouco. Por quê? Ele fala aqui das elevadas qualidades de caráter que Gregório ainda tem. Ou seja, ele ainda tem palavra, certo? Ele ainda é um espírito de palavra, certo? O que ele fala, ele ainda cumpre. Neste momento, a cólera do sacerdote pareceu amainar-se. Quando Gúbio o chama de respeitável, ele não está bajulando,
Ele está apenas dizendo que, por causa de Gregório conservar essas qualidades invioladas, ele pode ser chamado de respeitável. Isto não é bajulação. Aí Gregório e Gúbio se vigiava muito, porque ele não queria fugir, né? Ele não queria ir contra o que ele aprendeu, né? Estudando as leis divinas. E aí a cólera do sacerdote parece amainar-se um pouco, ele se acalma, né? Um pouquinho lá. E neste momento, eu gostaria de fazer alguns pontos de análise na nossa narrativa. Um ponto que eu queria analisar com vocês é a questão da obsessão, tá? Até então, o que nós vimos? Gregório está, né, nesta argumentação com Gúbio, né, assistido por André Luiz e Eloy, acreditando que eles estavam ali para resgatá-lo. Porém, o motivo que os levou até ali não era apenas Gregório. Tá? O motivo que os levou até ali era uma obsessão que estava sendo sofrida por Margarida. Margarida estava sendo obsidiada a mando de Gregório. O que vem a ser uma obsessão? Eu peguei de uma forma bem simples, para que a gente guardasse com mais facilidade, certo? Está na Gênesis, no capítulo 14, item 46. A obsessão é, quase sempre, o fato de uma vingança exercida por um espírito, e que, o mais frequentemente, tem a sua fonte nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Ou seja, eu estou nesta existência, eu crio uma inimizade e eu não consigo resolver essa questão nesta existência. Ora, quando nós desencarnamos, a nossa vida continua. As nossas inimizades também vão continuar. E a obsessão nada mais é do que uma perseguição que acontece de um espírito encarnado para um desencarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Então, é uma perseguição de um espírito sobre o outro. E esta obsessão, se não for detectada a tempo, ela pode levar a pessoa, muitas vezes, a um estado de loucura, ou até a morte. Né? Nós não vamos aprofundar nisso, mas trata-se disto, certo? A questão principal aqui é a obsessão de Margarida, que ainda não foi citada, né? que Gúbio ainda não citou, não falou a respeito. Bom, esta argumentação, né, é importante a gente observar e a gente fazer uma relação para a continuidade dos nossos estudos, né, até para a continuidade do livro, né, do resto do livro, né, do livro todo, porque esta obsessão, ela se processa também porque nós não sabemos usar o quê, gente? O nosso livre-arbítrio. Nós não sabemos fazer escolhas, nós temos uma liberdade de pensamento que é ímpar, é uma responsabilidade, porque é um presente de Deus, né? Só temos esta responsabilidade porque temos condições de tê-la, mas infelizmente ainda estamos usando o nosso livre-arbítrio sem noção da importância que ele tem. Por quê? Porque fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas e não raciocinamos. Nós não usamos o nosso livre-arbítrio para o objetivo principal, que é raciocinar, certo? Então, livre-arbítrio significa liberdade do espírito, liberdade de pensamento. O nosso espírito é livre para pensar, para decidir, e para raciocinar, e para agir. Então, olha só,
Às vezes, uma pessoa pede um favor para a gente e a gente não faz um favor por má vontade. É um exemplo simples. Eu estou com má vontade, não estou a fim de fazer, eu não faço o favor. Mas aquele favor era importante para a pessoa, certo? E aí? A pessoa vai embora me desejando mal. Ela não vai embora feliz comigo, certo? Ela vai embora aborrecida, ela vai embora chateada. Porém, aquelas energias que emanam daquela pessoa voltam para mim, porque a minha ação causou uma reação, certo? E a reação da pessoa de raiva, de birra comigo, de insatisfação, ela vai voltar para mim. Por isso que a gente chega em casa, e muitas vezes eu comento até com a Rita sempre fala isso para mim, a gente chega em casa carregado de energias, né? Porque a gente sai do serviço, lida com aquele monte de pessoas, é, e a gente recebe aquelas energias todas que nem sempre são boas, e a gente tem que aprender a lidar com essas energias. E como é que a gente faz isso? Nós já vamos responder adiante, mas eu vou adiantar para vocês, com autoconhecimento. Então, gente, a questão aqui vai ser a obsessão de Margarida, certo? Eles estão lá neste momento para fazer a intercessão e Gregório ainda não sabe, não foi ainda, né, revelado claramente a ele a questão. E aí, quando nós vemos essa questão da intercessão, nós vemos aqui a, a questão do livro, e vemos aqui a questão do livre-arbítrio. Eu procurei lá no Livro dos Espíritos o que fala a respeito de livre-arbítrio. E na questão 259 diz assim, o Kardec pergunta para os espíritos, se o espírito tem a escolha do gênero de prova que deve passar, todas as dificuldades que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Então, o que será que é assim? Será que nós previmos e escolhemos, né, essas dificuldades que nós passamos? E os espíritos respondem: todas não é a palavra, porque não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece neste mundo, até nas menores coisas. Vós escolhestes os gêneros das provas. Os detalhes são consequência da situação em que viveis e, frequentemente, de vossas próprias ações. Esta resposta dos espíritos me levou a refletir muito por causa da questão que as nossas ações elas estão interligadas. A minha ação causa uma reação no outro e eu posso prejudicar a escolha do outro pela minha atitude. Não sei se eu estou sendo bem clara para vocês entenderem, mas se eu sou mal educada com alguém que chega para mim pedindo um favor, esta pessoa não estava ali com a intenção de me tratar com falta de educação. Mas se eu a trato com falta de educação, infelizmente, no nível em que estamos, é natural que aquela pessoa me responda com falta de educação também. Não é porque, infelizmente, não estamos no mundo de regeneração ainda. Nós estamos no mundo de provas e expiações e há muito mais joio que trigo, né? Então, muitas vezes, vamos colocar o contrário. Eu chego a uma repartição pública e preciso de um determinado documento e o servidor que me atende com má vontade, fica me enrolando. Eu tenho horário, eu tenho mais o que fazer. E eu vejo que a pessoa está enrolando, que ela saiu, foi tomar café e eu estou lá esperando, certo? Mas o que eu faço neste instante? Eu, Zélia, faço uma prece. Eu peço a Jesus, Senhor, toca no coração dessa pessoa para que ela venha me atender ou que venha outra pessoa me atender, porque eu tenho outros compromissos. Outras pessoas já não agem assim, outras pessoas já vão lá, já vão chamar o gerente, já vão chamar o responsável, já vão gritar, já vão fazer.
alguma coisa assim que chame a atenção para o que está acontecendo. E esta energia que é liberada, né, do ser, do espírito, vai atingir aquele servidor, de alguma maneira, certo? Então, o livre-arbítrio nosso, ele é muito importante, porque ele pode influenciar no livre-arbítrio da outra pessoa. Aí, quando eu tomo a opção de fazer uma prece e pedir a Jesus que a pessoa venha me ajudar, ou que venha outra pessoa que possa me ajudar, eu já consigo equilibrar mais o ambiente e com certeza vai aparecer alguém ali para me ajudar, certo? Para me auxiliar. E aí o que, que acontece? Não houve toda aquela confusão que poderia ter havido, né? Não, aqueles xingamentos, aquelas coisas todas. E já pensou, gente, nós moramos numa cidade pequena. Daqui a pouco a gente encontra a pessoa na rua e fica uma coisa muito ruim, né? Então, estes espíritos, né, os três, o Búbio, o André e o Eloy, estão se colocando naquela situação de pedir por Margarida, porque em algum momento da vida dela ela fez mau uso do livre-arbítrio, das escolhas dela, das decisões dela. E a reação vai vir de alguma maneira, né? A reação, ela é, ela é implacável, ela vem mesmo e nós não vamos fugir desta reação, certo? Bem, na questão do livre-arbítrio ainda, o autoconhecimento, ele é fundamental para o exercício pleno do livre-arbítrio. Isso eu comentei com vocês anteriormente, né? Se conhecer, se você vir que você está ficando nervoso, chateado, que o negócio não está ficando bom, faz uma prece, tenta se equilibrar de alguma maneira, eleve seus pensamentos, porque você é o principal ator, né? Você é o protagonista da sua vida, né? Da sua história. Então, é você quem vai dizer se aquela situação vai te levar para lugar X ou lugar Y. Continuando, as influências sobre o livre-arbítrio são, em primeiro lugar, relativas ao conhecimento alcançado. Então, olha só, quanto maior o domínio sobre o segmento de conhecimento, tanto maior será o entendimento e a responsabilidade sobre as decisões. As decisões tomadas por uma pessoa no exercício do livre-arbítrio podem alterar, potencializar ou limitar o exercício do livre-arbítrio de outra pessoa. Então, olha o que, que acontece. Quanto maior for o nosso conhecimento, maior será a nossa responsabilidade. Então, se nós que somos espíritas, né, e nós nos esforçarmos para nos autoconhecermos e termos uma atitude dignamente, né, espírita, nós vamos amainar, nós vamos diminuir, né, o risco de um atrito, de uma confusão, de uma futura possível obsessão, sabe? Então, essa questão do livre-arbítrio é muito séria. A gente leva sempre assim, livre-arbítrio como apenas uma escolha, mas não é apenas uma escolha. Começa como uma escolha, passa para uma decisão e depois dessa decisão passa para uma ação, certo? E essa ação é que vai nos definir. Aí vem a questão da concessão, né? O que seria a concessão? Olha o que, que acontece com Margarida. Margarida se empenha em viver no corpo. Desde que ela reencarnou, ela veio já com esse desejo de se redimir, né, dos erros passados, né, do que havia acontecido nas vidas anteriores dela. E desde criança ela tem aspirações de se renovar, de casar, de ter uma família, de constituir um lar com filhos, que ela possa criar no amor de Deus, nos valores mais sagrados de uma família. Mas
o que acontece com Margarida? O Gregório tem uma, uma um certo interesse sentimental por ela, certo? E na vida passada, em vidas pregressas, ele teve problemas com ela com relação a isso. E ele se sentiu torturado, humilhado por aquele sentimento não correspondido. E agora ele a quer de volta. Ele a quer novamente. Porém, ele não quer que ela volte para ele na condição de vítima, na condição assim, de que ele seja o carrasco. Ele quer que ela volte na condição de sofredora e que ele foi o salvador dela, certo? Ele a quer assim, uma vítima dócil. Ele quer que ela seja alguém que olhe para ele e diga assim: nossa, eu estava tão torturado, eu estava sofrendo tanto, e eu te encontro aqui, você me salvou, né? E aí ele receberia dela o carinho, o sentimento que ele não recebeu dela em vidas pregressas, né? Em vidas passadas. E aí é que está a questão. Gregório fica um tanto quanto surpreso com esse pedido e diz a eles que isso aí não é possível não, porque o caso de Margarida já está entregue a um grupo de espíritos que são liderados por ele, na verdade, são 60 espíritos que estão obsidiando Margarida e que não há possibilidade de retorno, não tem como retornar. Ele está achando que eles querem. Agora, o pensamento dele é de que eles querem que esta sentença seja anulada, essa sentença de morte, né, que foi lavrada por ele, seja anulada. E ele diz que não. E Gúbio pede a ele que essa vingança contra ela, pelo menos, seja adiada. Quando o Gúbio fala em adiamento, ele ainda para e pensa, né? Ele não teria a sua ordem contraposta e não faria diferença, porque Margarida ia falecer, ia desencarnar dali a poucos dias mesmo. Né? Ela poderia até desencarnar em questão de horas, né? Mas ela iria desencarnar de qualquer maneira. Mas aí o sacerdote, né, Gregório, diz para ele que ele não pode conceder isso, porque o juiz, e como tal, ele lavra sentenças, e nesse sentido ele despreza a renúncia. Então, se ele lavrou a sentença, ele não vai renunciar ao que ele lavrou, ele falou, está falado, não tem retorno, né? Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido, isso é uma fala dele. Na cabeça, né, de Gregório, na inteligência, no espírito de Gregório, ele ainda está naquela ideia de que funciona a lei do olho por olho, dente por dente. Não existe isso de você abrir uma exceção, sabe, de você dar uma outra oportunidade para uma pessoa, certo? Mas Gúbio não se dá por vencido. Ele pede, concede esse tempo a mais. Nós não iremos sem a tua permissão. Nós não faremos nada sem que seja aprovado pelo Senhor, né, pelo sacerdote. E nos juntaremos à sua equipe como servidores do Cordeiro, mas não faremos nada que atrapalhe os seus planos, que venha de encontro ao que você planejou junto com os seus seguidores para Margarida. Nós não vamos nos meter, nós queremos apenas nos misturar para que eles nos aceitem junto deles, mas nós não faremos nada contra a sua sentença. E assim, muito a contragosto, Gregório aceita. Quando Gregório aceita, né, apesar de falar que Margarida não tem salvação,
Eu acredito que eles devem ter pensado assim, glória, né? Uma vitória, né? Esta era uma das provas mais difíceis que eles teriam que passar para chegar até Margarida e depois chegar à conclusão de todos os planos deles. Então, eles passaram por aquela prova e sabendo que Gregório não voltaria atrás na palavra dele, que ele não interferiria, que ele ficaria indiferente e que os três poderiam se misturar à equipe que estava, a equipe, né, vamos dizer assim, aos servidores de Gregório que estavam obsidiando Margarida, levando-a a, finalmente. Para Gregório, ele pensava, né? Olha só a palavra, segundo o dogma, e o que, que a gente lembra disso, né? Este dogma, essa verdade incontestável, o segundo dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e os arrependimentos são considerados a favor do homem que errou nas suas escolhas. Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil, está condenado a permanecer eternamente no mal. Este era o pensamento de Gregório, certo? E ele pensava assim: não volto atrás, ela vai morrer e ela vai voltar para mim. Eu não, como se ele não tivesse nada com aquilo. Ela estava sendo obsidiada por uma equipe de servidores de Gregório que odiavam a família em que ela estava inserida. Ela havia se casado com um rapaz e o espírito que estava lá responsável por causar todo aquele sofrimento a Margarida, que eram 60, mas os mais próximos odiavam a família, principalmente o pai, que era o sogro dela, né? O pai do marido de Margarida, né? O sogro de Margarida. E eles estavam descontando em Margarida, amando de Gregório, né? Mas a intenção de Gregório era o quê? Que Margarida voltasse para ele. Então, ele estava, né, seguindo a mentalidade que ele possuía de que as penas são eternas, os sofrimentos são para sempre. E, de acordo com a lei divina, isso não é verdade. A lei divina é justa, equitativa e misericordiosa e não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja ela. Então, não existe duração para uma pena. O que, que acontece com as penas, né, com os sofrimentos, com as dores, com o que o espírito precisa passar para a sua evolução? O homem sofre as consequências de suas faltas. Isso, ação e reação. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha efeitos dolorosos. Não há. Qualquer coisa que nós façamos que seja contra as leis de Deus vai nos causar dor, né? Os efeitos são dolorosos, né? Porque a dor não tem como a gente fugir dela. O sofrimento, sim. A gente pode fugir do sofrimento, a gente não precisa cultivar o sofrimento, mas a dor não tem como escapar dela. E qualquer coisa que nós fizermos contra as leis divinas, as leis de Deus, vai nos causar dor, a reação será de dor. A severidade desses efeitos, dessas dores, é proporcional à gravidade da falta. Isso também está na lei divina. Ou seja, se você roubou um pão na padaria porque você está com fome, um exemplo bem simples, não é? Você não vai sofrer a mesma pena de uma pessoa que assassinou o filho, certo? Então não haveria justiça neste caso, certo? Tirar a vida de um outro ser é muito grave, é muito sério, ok? Agora, roubar não é certo, tá? Você poderia arrumar um emprego, você poderia pedir, ok? Mas se você roubou, mas você não pode ser julgado como um assassino.
A duração deles, né, dos efeitos, para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento e ao seu retorno ao bem. Então, o que acontece? Se a pessoa se arrepende e volta atrás, né, procura reparar o seu erro, o que vai acontecer? O efeito dessa dor, né, vai começar a diminuir, certo? É necessária também a reparação da infração à lei de Deus. É por isso que nós nos vemos submetidos a novas provas, nas quais podemos sempre, pela nossa vontade de fazer o bem, reparar o mal anteriormente praticado. Aqui, gente, vou pegar um exemplo também bem simples. Suponhamos que você esteja andando de moto e que você bata no retrovisor de um carro e quebra o retrovisor do carro. O que você faz? Ah, eu vou embora e falo para o cara, oh, desculpa, foi mal, hein? Tchau. Não, não, não. Você, além de se arrepender, você vai ter que voltar lá e que pagar o conserto. Você não pode simplesmente falar assim, ah, eu sinto muito, viu, quebrei o retrovisor do seu carro, mas eu não foi culpa minha. Pode não ter sido culpa sua, mas você quebrou o retrovisor do carro. Então é responsabilidade sua pagar por aquele conserto, certo? Então, nas leis divinas, o que acontece? Se nós não conseguirmos reparar estes erros aqui, nesta existência, nós teremos uma nova existência para repará-los. É o que está acontecendo com Margarida. Não houve tempo de reparar o erro no passado. Séculos depois, Margarida ainda está sofrendo por causa de alguns erros, né? Para a gente encerrar esta questão, eu gostaria que a gente se lembrasse do texto que eu mandei para vocês, né, que eu enviei lá no WhatsApp. É o texto Mãos Marcadas. Eu peguei alguns tópicos deste texto que é maravilhoso e diz assim: assim também nossos gestos de bondade enriquecem-nos o tesouro de simpatia, tanto quanto nossa incompreensão adquire número crescente de desafetos. Então, gente, por que a gente vai querer criar desafetos se a gente pode ter gestos de bondade, fazer um favor, ajudar alguém, carregar uma sacola, sabe? Dar um assento para uma pessoa mais velha ou uma criança, sabe? Ah, habitua-te a procurar espinhos na vida alheia e viverás um espinheiro no coração. Para que ficar olhando as coisas tristes na vida do nosso irmão? Vamos procurar conhecer a nós mesmos. Vamos saber quem nós somos, certo? Vamos estudar. Para que ficar olhando a vida alheia? Sabe Deus, né? Sabe alguém o que aquela pessoa está vivendo, o que ela passou para chegar naquela situação. E a gente fica, às vezes, perdendo tempo procurando saber da vida alheia, né? Do sofrimento da vida alheia. Esta aqui, me lembrei muito da nossa querida irmã Rita. Não nos esqueçamos de que a lei divina expressa-se em nós, conosco e por nós, em todos os momentos da nossa existência. Eu achei muita graça, porque ontem, logo depois que eu postei, a Rita já passou mensagem para mim falando a respeito desse tópico, né, que está lá no texto, está no, no WhatsApp. Então, olha só, gente, a gente não pode se esquecer de que a lei divina se expressa em nós. Então, nós somos dignitários, né? Nós somos representantes de Deus aqui na Terra. E que essa lei divina expressa-se em nós, expressa-se com a gente e se expressa através de nós, em todos os momentos da nossa existência. Certo? Então, muito cuidado com o que você pensa, com o que você fala, com o seu livre pensar, com o seu livre arbítrio. Aprendamos a semear o trigo da boa vontade com todos, onde estivermos, na certeza de que, movimentando no infinito bem os recursos que nos foram emprestados na terra,
estaremos amealhando a nossa riqueza imperecível para a glória celestial. Então, gente, Emmanuel nos ensina aqui uma lição tão simples, viver bem com os nossos irmãos, começando pela nossa família, sabe? Viver bem. Viver de tal maneira que as pessoas nos compreendam quando nós não estivermos tão felizes, quando o dia não tiver sido muito fácil para nós, que eles entendam, que eles digam assim, mas tal pessoa não é desse jeito, alguma coisa aconteceu com ela, ela não é assim, não é? Ao contrário do que acontece com determinados irmãos, que a gente diz assim, mas essa pessoa, esse irmão está sempre com essas atitudes. E quando a pessoa, às vezes, o irmão toma uma atitude melhor, a gente até estranha. Então não sejamos assim, vamos procurar seguir Kardec quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para melhorar, para modificar as suas más inclinações. Então, meus irmãos, até o nosso próximo estudo e que nós possamos refletir bastante a respeito do breve pensamento que foi a questão de onde vem a obsessão, né, do que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio e que as penas não são eternas porque Deus é infinitamente bom e infinitamente justo. Uma boa noite para vocês